Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Pérez, eu sou fundador e diretor executivo da LogLife. Trabalho com transporte biológico há mais ou menos 11 anos, desde que eu trabalhava em um laboratório veterinário. E hoje eu quero passar aqui para vocês sobre um ponto super importante, que na verdade não está especificamente dentro do transporte da amostra, mas ele faz parte da cadeia de supply chain, que formam a base para o transporte biológico e também formam a base para o mundo aí do mercado da saúde. Então, esse desafio de gestão de suprimentos de unidades regionais é algo fundamental e que a gente vai trabalhar nesse momento. Eu quero também aproveitar para agradecer a participação de vocês no Congresso, extremamente honrado de tê-los aqui. A gente teve muito trabalho e preparou tudo com muito cuidado. É óbvio que não vai estar perfeito, né? É o primeiro congresso desse tipo, mas nós somos adeptos daquela máxima de que feito é melhor do que perfeito. Então, priorizando sempre a execução. Então, partimos para a ação, criamos o congresso com um grupo bem seleto aí de palestrantes e a cada ano a gente vai melhorar. Vocês podem ter certeza disso. Então, vamos ao tema. A gente tem basicamente dois tipos de estoque de suprimentos, né? Ou seja, dois tipos de gestão que a gente precisa fazer. Um é de filial e o outro é de cliente. Então, qual que é a diferença? No caso das filiais, são os insumos enviados para a operação das filiais. Então, eu tenho meu MTO, né, ou minha sede, minha matriz em Belo Horizonte, e eu tenho filial em Brasília. Eu preciso suprir essa filial de insumos. Geralmente, os fornecedores, parte deles já vão entregar direto na matriz e na filial, parte deles vai entregar centralizado na matriz e eu vou ter que distribuir esse material para as filiais. O segundo tipo Então, esse primeiro tipo ele é muito comum para laboratórios que a gente chama de laboratório de porta ou B2C. Então, são laboratórios que têm unidades de coleta que atendem os clientes nas diferentes cidades. Esse segundo tipo, o de estoque de suprimentos para clientes, ele é muito comum para o apoio, né, para o laboratório de apoio. Então, é comum que o laboratório de apoio supra o seu cliente mensalmente ou periodicamente com material que vai ser usado para coleta. Então, tubos, ependorfes, lâminas, etc. Então, são os dois tipos que a gente vai abordar aqui, tanto de filial quanto de cliente. Por que a gente tem que fazer? Por que é tão importante a gestão de suprimentos? Essa gestão dessa distribuição. Em primeiro lugar, e para mim isso é muito claro, porque eu tenho formado, eu estudei economia, então isso para mim tá bem claro, mas para quem é da área da saúde é importante trabalhar essa importância de que estoque é dinheiro parado, tá? Então isso às vezes não é tão óbvio. Sempre que eu invisto em compra de estoque, na verdade eu estou fazendo um investimento. Quando eu consumo esse estoque, aí sim vira custo. Então, se eu faço conta errada, se eu compro demais, se eu estoco demais, eu tenho dinheiro parado, basicamente isso, dinheiro depreciando. Dinheiro perdendo valor, perdendo custo de oportunidade. O outro motivo é porque a gente tem um custo de envio que, se não for bem gerido, ele é alto. Ou seja, se eu simplesmente chuto quanto que eu tenho que mandar para os clientes ou para as filiais, eu vou gastar muito com essa distribuição, com o envio. Então, fora o que eu gastei com o insumo em si, com o estoque em si, eu vou gastar muito com o envio desse estoque. E o terceiro motivo é que, se eu faço também para menos ou mal pensado, pode afetar a operação da minha empresa. E isso vai acabar influindo na satisfação do cliente, né?
Então, e aí aqui a gente tem tanto cliente interno quanto externo, né? Quem trabalha com isso sabe que se você deixar, por exemplo, uma filial em Brasília sem estoque, seu cliente interno, né, que é o time da própria empresa lá de Brasília, vai ficar insatisfeito, né? Você vai ficar devendo para eles. Ao mesmo tempo, o cliente externo. Então, imagina o cliente não poder fazer um exame porque não tem tubo de tampa vermelha, por exemplo. Então, é algo que precisa ser cuidado muito bem por questão de custo, por questão de satisfação de cliente. Então, a gente cai sempre num trade-off entre o comercial e operação, que geralmente vão pedir sempre um estoque grande, e o financeiro, que vai pedir um estoque enxuto, um estoque pequeno, porque quer um baixo investimento, um baixo custo. Então, a gente vai ter que fazer sempre esse balanceamento, e é importante até que haja esse peso e contrapeso, para que a coisa seja saudável. Dois pilares fundamentais que eu coloquei para a gestão de suprimentos são tecnologia, então cálculos automáticos de consumo e necessidade de envio. Isso aí manualmente é bem complicado, nem que seja tecnologia de um bom Excel com planilha dinâmica, mas o ideal é que seja um sisteminha que já te dê isso. E planejamento. Então, a tecnologia também sem um planejamento, sem premissas definidas, não adianta. Então, por exemplo, eu preciso definir qual vai ser a premissa para eu ensinar o que o sistema deve me entregar. Eu quero que o sistema me entregue que todo tubo de tampa vermelha é igual a um hemograma, ou todo hemograma que entrou daquele cliente significa que ele consumiu um tubo de tampa vermelha que precisa ser reposto, por exemplo. As etapas aqui, eu vou abordar as etapas principais, né, da gestão de suprimentos para clientes, nesse caso. Então, eu preciso definir as quantidades a enviar para o cliente, eu preciso preparar o material, eu preciso fazer a transferência da minha matriz, geralmente, do meu NTO para o cliente, e eu preciso fazer essa distribuição. Ou seja, eu preciso definir para o meu almoxarifado quantos tubos de tampa vermelha precisam ser enviados para o cliente X. Eu preciso que o meu almoxarifado separe esse material, e isso dá trabalho. Eu preciso que um operador logístico, eu preciso organizar uma logística que leve da minha cidade até a cidade do cliente, e eu preciso organizar a operação logística também dentro da cidade, para que distribua para os clientes daquela cidade, tá? Eu vou abordar isso mais na frente. Quais são os principais erros, né, que eu já vi? Envio excessivo por falta de planejamento, ideal, na minha visão, é no máximo uma vez por mês como padrão, ou seja, mensalmente eu repor o estoque do meu cliente, ou da minha filial, na minha visão seria a mesma coisa. Por que não menos, por que não mais? Menos eu vou gastar muito com transferência, ou seja, com envio da minha cidade, da cidade matriz para a cidade cliente, mas eu vou estocar muito dinheiro, vou deixar muito dinheiro parado, deixar dinheiro na mesa. Então, se eu envio estoque para o meu cliente para 6 meses, por exemplo, eu estou deixando muito insumo parado para ser consumido por muito tempo. Envio padrão fixo mensal, sem considerar o consumo da filial do cliente. Então, esse também eu acho que é um erro. Ou seja, eu defino que todo mês eu vou mandar 10 tubos de tampa vermelha para o cliente X. Independente de se ele, mês passado, me mandou 5 tubos ou me mandou 10 tubos. Então, isso também é um erro. Por quê? Na minha visão, a gente precisa ensinar a tecnologia exatamente a me dar o número de o cliente X me mandou 10 hemogramas no mês passado. Então, este mês eu preciso considerar esses 10 hemogramas. Não. No mês retrasado eu mandei 10 tubos de tampa vermelha e o cliente mês passado só me mandou 2 hemogramas. Então, significa que esse mês eu não preciso repor ele de tubos de tampa vermelha, por exemplo.
sem fazer um envio fixo, independente do que ele me enviou. Porque eu vou acabar gastando dinheiro à toa e desperdiçando. Outro erro, inexistência de processo definido para envio emergencial. Então, envio emergencial vai acontecer. Ou seja, um cliente ele pode estar recebendo bonitinho o estoque mensal dele, mas ele vai ligar no saque e vai falar, olha, eu preciso de mais 5 tubos de tampa vermelha, por exemplo. E você precisa ter um processo definido para isso, porque senão você vai simplesmente falar que não, vai virar uma empresa burocrática, vai perder cliente. Então, é importante que já seja pré-definido isso. Por que geralmente acontece envio a mais? Ou porque houve um furo na separação, algum erro realmente no envio, ou porque ele teve um pico de demanda, né, ou um projeto específico. Então, o cara geralmente manda 10 hemogramas, mas aí aconteceu um excesso de demanda, algum projeto que ele enviou mês passado, ao invés de 10, ele mandou 30 hemogramas. Então ele tem um projeto para começar que vai precisar de mais insumo. Então é preciso ter essa lógica definida também. Tá, isso é o fixo, mas e quando o cliente precisar de mais, qual vai ser o processo? E também outro erro, como eu acho que é uma ciência perfeita, é óbvio que não é, né? Então, assim, é preciso se chegar bem próximo do ideal, mas dificilmente o custo-benefício de chegar na perfeição ele seria provavelmente muito alto e muito chato para o cliente. Ser milimetricamente, assim. Então, na minha visão, você tem que chegar num padrão bom de organização, sabendo que pode ter uma divergênciazinha para cima e para baixo. Eu acho que é importante você definir alguns KPIs também disso, então, desse processo, ou seja, por exemplo, gasto com insumo sobre a receita. Então, proporcionalmente ou percentualmente, quanto que eu gasto com insumo, com a compra de insumo em relação à minha receita. Então, eu faturo 1.000 e gasto 100 com compra de insumo, com tubos e tal. Eu tenho uma relação de 10%. Gasto com envio sobre a receita, ou seja, eu gasto 100 para comprar e gasto 100 para enviar. Então, são gastos diferentes. Eu gasto 10% com a compra do insumo em si, eu gasto 10% com o envio. É importante mesmo que você comece colocando metas que não sejam 100% precisas, porque não existe, às vezes pode variar. Né, um exame barato, um perfil de laboratório tem um ticket médio baixo, pode ser que precise ter um número mais enxuto. Outro com um ticket médio maior pode ter um número mais flexível. Mas o importante é começar. Então, coloca lá, por exemplo, 10%. Essa é a minha meta de gasto com envio de suprimentos sobre a receita. E aí você começa a acompanhar. Determina para alguém a responsabilidade dessa meta. Começa a acompanhar o histórico e vai ajustando, calibrando. Outra observação que eu coloquei, separe indicadores de gastos com logística biológica de gastos com suprimentos, isso é bem importante. Tá? Então, são duas coisas diferentes, na minha visão, na análise, porque geralmente a logística biológica ela tem uma dinâmica mais rápida, né, mais regulamentada, enfim, muito delicada. Então, o custo dela deve ter uma meta, deve ser um KPI, e o gasto com o envio de suprimentos, que ele é um gasto mais flexível, tem mais operador logístico disponível para fazer isso, ele é um custo diferente, deve ser um KPI diferente. E a outra observação é de sempre trabalhar com percentual e dias úteis, ou seja, não colocar a meta de gasto com insumo fixo. Assim. Então, minha meta é gastar R$5.000 com compra de tubos, etc. Porque laboratórios e na indústria da saúde, eles variam muito de acordo com a demanda. Né? Então, são bem flexíveis ou bem variáveis esses custos. Se eu tiver um faturamento de R$100.000 ou um faturamento de R$200.000, o meu custo precisa ser proporcional a isso. E dias úteis também, sempre que for pensar, ter esse mindset de, por exemplo, metas de vendas, talvez seja interessante para o laboratório trabalhar com metas de vendas por dia útil, porque
varia muito se eu tiver, é bem correlacionado à quantidade de iogurte que eu tenho no mês, a receita de laboratório. Envio de insumos. Só utilizo correio se for até mais ou menos 3 clientes por cidade e o material for leve, ou seja, se eu tenho pouco cliente por cidade, até pode fazer sentido eu mandar via PAC, via SEDEX direto para cada um. Sai da minha matriz, vai direto para o cliente. Da matriz vai direto. Se eu tiver um volume maior de clientes, então, por exemplo, eu tenho 10 clientes em Brasília, já, em geral, vai ficar caro, vai ficar ineficiente eu fazer envio direto. Tá? Então, provavelmente vai ficar mais barato se eu fizer o envio com um operador logístico que faça a transferência da minha matriz até aquela cidade, então, por exemplo, de BH para Brasília. E aí, em Brasília, tem uma outra distribuição, que pode ser o mesmo operador logístico ou não, que distribua para esses 10 clientes. Tá? Então, sai mais barato, porque aí eu tenho uma transferência só e 10 distribuições locais, ao invés de 10 transferências intermunicipais. E a questão da leveza também, que vale muito, porque o correio é muito sensível ao peso, o custo deles. Então, coisas pesadas costumam ficar muito caras, ou com a cubagem muito grande. Então, parametrizando aí um envio para o cliente, é o que eu comecei a falar já, então seria mais ou menos, por exemplo, eu ensinar para o sistema que toda vez que o cliente der entrada em um hemograma, significa que ele consumiu um tubo de tampa vermelha meu. Então, essas coisas são fáceis de ensinar para o sistema, para depois ele transformar o relatório, como se fosse o relatório de exames, na verdade, num relatório de consumo de insumo. Crio no sistema um relatório que informe quantos tubos de tampa vermelha o cliente X consumiu no período Y, ou seja, eu falei tubo de tampa vermelha, mas pode ser qualquer insumo. Então, eu tenho que conseguir tirar um relatório, eu quero ver quantos insumos o cliente X consumiu no período tal. Então, tem que ter um filtro por cliente, tem que ter um filtro por data, e o ideal é ter um filtro por tipo de insumo também, para se eu quiser ver especificamente um insumo específico ali, quanto que ele consumiu. E parametrizar o sistema para gerar um relatório já com a quantidade a ser enviada. Essa quantidade, geralmente, ela vai considerar o consumo no período que eu determinei. Então, por exemplo, dentro de um mês ele consumiu 100, mais um percentual de crescimento, que eu gosto de considerar. Seria uma margem de segurança. Então, é mais ou menos você considerar que tem 5% de chance de erro, para mais ou para menos, e também você está considerando esse 5% como um crescimento que o cliente poderia ter. Né? Em tese, você espera que o cliente cresça. Então, seria mais ou menos esse exemplo. Que eu coloquei aí, um exame seria um hemograma, um recipiente de tubo de tampa vermelha, quantidade que o cliente consumiu no mês passado, do 11 a 30 do 11 foi 100, ou seja, ele mandou 100 hemogramas, que significa que ele mandou 100 tubos de tampa vermelha. Então, esse mês eu vou enviar 105 para ele, que seriam 100 mais 5% de taxa de crescimento / margem de erro. E o status, né? O sistema tem que ter também. O ideal é que o sistema tenha um status para que o time de compras, assim, ou do administrativo, que define as quantidades ou que imprime ali os relatórios de quantidade, eles dão um check, o time da almoxarifado deu check, o time da logística deu check de qual fase que está. Então, seria por esse exemplo que eu falei, de definir as datas, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, eu tendo a gostar de trabalhar com mês fechado, porque fica mais intuitivo. Então, eu fecho o dia 1º, dia 1 do 12, eu fecho de 1 do 11 a 30 do 11, e aí eu defino uma data de separação do material também para envio, de 1 do 12 a 7 do 12, por exemplo. E um período máximo de entrega final para o cliente, de 7 do 12 a 15 do 12, por exemplo. Isso é muito importante, apesar de parecer trivial, inclusive para o saque poder. Se o cliente ligar lá e falar, ainda recebi o material, o saque poder falar, não, esse material vai chegar até o dia 15 do 12. Tá.
No caso das filiais, é um pouquinho diferente. Eu coloquei um exemplo aí básico. Seria um item, por exemplo, papel A4, o tipo de unidade, consumo mensal fixo de 8, saldo atual 2, prazo de envio 7 dias, quantidade de ser enviada 6 mais 2, que é igual a 8, e o status. O que significaria isso? Tá. Então, qual que é a lógica aqui? Eu defino um consumo mensal. A unidade, a filial preenche o saldo atual, então, por exemplo, 2. O prazo de envio são 7 dias. Então, significa que quando eu for definir a quantidade a enviar, eu preciso descontar a quantidade que vai ser gasta entre o planejamento e a chegada do material. Tá? Então, por isso que a quantidade a enviar não são 6 unidades, como em tese, intuitivamente, a gente acha que são, mas sim 8, porque 6 é para chegar no consumo mensal, mas eu ainda vou consumir 2 durante esses 7 dias que gasto para enviar. Então, isso é bem importante. E também, mesma coisa, tem que ter data, tá? Então, tem um termo que a gente chama que é PMC, que é Previsão Mensal de Consumo. Eu sugiro sempre que as filiais preencham, façam esse preenchimento mensal, tá? Então, definam, não dá para ficar pedindo o papel A4 todo dia. Então, tem que chegar e definir um período do mês para poder pedir as compras, o que eu vou consumir no próximo mês, tá? E aí a matriz separa aí, compra, separa, envia. E aí agora eu quero entrar em dicas bônus aqui, tá? Que é o seguinte, o problema ele está sempre no detalhe. Então, nessa área de suprimento aí, é importante a gente ter isso em mente, que o efeito final das grandes coisas, ele geralmente começou em pequenos detalhes. Mesmo que o detalhe não seja único, ou só esse detalhe foi decisivo, tá? Então, aí é uma foto do Titanic, que existe um fato curioso, que eu espero que seja real, mas que eu li certa vez, de que a lanterna da pessoa que fica lá em cima olhando, na verdade, para ver se tinha iceberg, que tinha na frente, na verdade ela não estava sendo utilizada, porque ela estava trancada, porque a pessoa que tinha a chave faltou no dia da viagem e só ela tinha chave. E isso poderia ter ajudado eles a verem que tinha um iceberg, tá? Segundo ponto, submarino indiano. Então, submarino indiano que foi construído, custos de bilhões de dólares, e ele está inoperante, pelo menos até recentemente, estava parado, simplesmente porque em um teste a pessoa esqueceu de fechar a escotilha, entrou água nele e ele teve que ser paralisado, gerando prejuízo bilionário, tá? Ou seja, de novo, detalhe, procedimento, processo, padrão. Mais um submarino espanhol, 1,8 bilhões de dólares. Eles erraram no planejamento dele, como se fosse um erro na planilha Excel de uma casa decimal. Fez o estaleiro ficar pesado. Na verdade, desculpa, não fez o estaleiro. Fez o submarino ficar pesado, e aí ele teve que ser alongado para distribuir esse peso. Então, para corrigir um erro banal, que era de erro de casa decimal para um projeto bilionário, eles alongaram ele. E aí aconteceu um outro problema, tá? Que foi de que não cabia, ao alongar, ele não cabia na doca. Então, foi erro, de novo, de padronização, etc., e erro do detalhe que causou efeito gigantesco. De 2015 até 2022, estimativa de 1,8 bilhões de dólares. E aqui é uma coisa que eu falo muito com o nosso time, quem está comigo há mais tempo já ouviu isso algumas vezes, que é a questão da toalha na cama, tá? O que significa isso? Significa que tanto o cliente interno quanto o cliente externo, a gente tem que tomar cuidado com os pequenos probleminhas, com aquela chaturinha, dorzinha de cabeça, que seria a analogia da toalha molhada.
Então, não é algo que às vezes vai gerar um rompimento do cliente ou um rompimento de um casal, mas que vai minando um pouco a paciência. E aí, um dia que acontece uma coisinha um pouquinho pior, aí essa toalha molhada gera um rompimento, porque já tinha uma pressão ali anterior. Então, muito cuidado com as pequenas coisas, tá? Sempre que a gente for pensar em termos de inovação, sempre que a gente for pensar em termos de atendimento ao cliente, satisfação, a gente pensar nos pequenos incrementos de melhoria, a gente pensar nas pequenas inovações, no crescimento passo a passo, e não em grandes blocos, porque, na verdade, o que constrói uma empresa a longo prazo, na minha visão, são os incrementos de melhoria. Então, eu pegar uma não conformidade, por exemplo, uma reclamação de cliente, levar ela a sério, tratar ela como um feedback que vai me alimentar de ideias para fazer pequenas melhorias, um botão, né, um campo, uma linha, ou uma coisinha que eu posso melhorar. É um pedido de exame que pode melhorar, que pode parecer banal, mas pode ter um efeito legal. Então, assim, é o detalhe, tá? E na gestão de suprimentos, é a mesma coisa. Planejamento, tecnologia e melhoria contínua, melhoria incremental. Espero que tenha sido útil. As palestras aqui, a ideia é ser um pouquinho mais curta, então não deu para passar tudo, mas uma ideia geral para que vocês entendam essa importância, principalmente na gestão de envio de insumo ao cliente, que eu acho que é onde as pessoas às vezes têm mais dificuldade e erram mais, deixando ou o cliente sem insumo ou gastando demais nesse envio, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima palestra.